Pessoal, a primeira coisa que é importante nós chamarmos a atenção quando a gente pensa na lei de drogas é o seguinte: nós sabemos que esse não é o primeiro texto normativo que vem repreender a questão voltada às drogas. Porém, quando nós observamos a Lei 11.343 de 2006, nós percebemos o quê? Que o nosso legislador alterou uma expressão muito significante em relação àquilo que ocorria na lei anterior. Na lei anterior, lá 6368 de 76, se você depois fizer uma análise comparativa, você vai verificar o quê? Que lá ele usava a expressão entorpecente. E aqui, na Lei 11.343, ele migra essa expressão entorpecente para a expressão droga. E a primeira coisa que nós temos que entender é por quê? Por que houve essa alteração da expressão entorpecente para a expressão droga? Por um motivo muito simples. Quando nós ficamos restrito à expressão entorpecentes, ela reflete apenas uma das espécies de droga. Uma das espécies de droga. Ela não é satisfatória para preencher todo o intento do legislador, que é o que? Repreender a manipulação, o uso, em desconformidade com as disposições regulamentares ou até legais, de substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica. Então, essa foi a razão pela qual. Aí você diz, mas puxa, por que a expressão entorpecente não alcança a tudo? Quais são então as espécies de drogas que nós temos para que justificasse essa mudança por parte do legislador? Vamos pensar juntos aqui. Quando eu penso em entorpecente, eu penso numa substância que causa torpor. O que é causar torpor? Causar sono. Essa é a ideia de entorpecente. Aí você diz, não, mas essa substância entorpecente, ela não é uma droga? Ela é droga, mas ela não é a única espécie de droga. Então o legislador não pode ficar vinculado a essa expressão isoladamente. Então a partir daí nós temos que pensar o seguinte, ok, se eu entendo que a expressão entorpecente, ela reflete algumas substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, certo? Mas mediante que característica? Através de causar sono, torpor. Exemplo, os anestésicos de uma maneira geral, né? Você tem a morfina, por exemplo. A morfina é um exemplo típico de um entorpecente, causa torpor. Tá claro? Então, entorpecente é a primeira espécie de drogas que nós temos. Mas nós temos outras. Nós sabemos que, por exemplo, eu tenho substâncias que ao invés de me causar sono, me causa estímulos. São drogas estimulantes. Como, por exemplo, as anfetaminas, cocaína. Tá claro? Essa já não estaria dentro da ideia relacionada ao entorpecente. Por isso que foi se alargando cada vez mais. E mais do que isso, nós temos ainda uma outra espécie de droga, que é a terceira, portanto, aquelas alucinógenas. As drogas alucinógenas, o LSD, por exemplo, não são entorpecentes. Por isso que o nosso legislador, então, troca a expressão entorpecente pela expressão droga. Então vamos recapitular aqui. Por que houve a mudança da expressão entorpecente para a expressão droga? A mudança se deu porque entorpecente corresponde a somente uma das espécies de droga. E eu tenho 3 espécies de droga. As entorpecentes, que causam torpor, causam sono. Eu tenho aquelas que causam estímulo, como cocaína, por exemplo. E eu tenho, por outro lado, aquelas que causam alucinação. E quando nós pensamos em alucinação, o LSD é um exemplo típico. Se você quiser ser mais específico ainda, em termos técnicos, sobre cada uma dessas modalidades de droga, você pode colocar assim, que as drogas que causam torpor, ou seja, as drogas entorpecentes, elas carregam um nome técnico, que esse nome técnico é drogas psicolépticas. Drogas psicolépticas. Essas são os entorpecentes. Vou repetir. Drogas psicolépticas. Ok? Aquelas, por sua vez, que são
estimulantes, como anfetaminas, cocaína e daí por diante, eu tenho uma outra denominação, porque corresponde a uma outra espécie, que é a chamada droga psicoanaléptica. Psicoanaléptica são as drogas estimulantes. E, finalmente, eu tenho aquelas que causam alucinação, que são as drogas psicodislépticas. Tá claro? Psicodislépticas. Agora, a questão que nós temos que refletir é assim: o que eu devo entender por droga para os fins da Lei 11.343 de 2006? O que eu devo entender por drogas? Drogas, para os fins da lei, são substâncias dotadas de duas características. Anote isso para que você não se perca. Substâncias dotadas de duas características. A primeira característica para que eu possa pensar numa substância a ser considerada como droga para os fins desta lei: substância capaz de causar dependência física ou psíquica. Primeira característica para que uma substância possa ser considerada droga para os fins da Lei 11.343. Ser capaz de causar dependência física ou psíquica. Primeiro ponto. Segunda característica, e aí eu quero lembrar você o seguinte: os tipos penais da Lei de Drogas são tipos penais em branco. Por quê? Porque eles precisam ser complementados. Eles são complementados porque no preceito primário de cada norma penal incriminadora constante da Lei de Droga, nós temos lá o legislador colocando simplesmente a expressão drogas. Porém, o intérprete daquela norma, ele precisa entender muito bem o que deve ser considerado droga, quais são as substâncias assim catalogadas. E essa indicação nós encontramos na portaria 344 de 98, que é a portaria lá da Anvisa, onde ela vai listar quais são as substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica e, portanto, integram a expressão drogas. Leonardo, e se não tiver no rol? Imagine uma substância qualquer que cause comprovadamente dependência física ou psíquica, porém não esteja no rol da portaria 344 de 98. Ela pode ser considerada droga para os fins da Lei 11.343? A resposta é não, não pode. E por que não pode? Porque ela não está naquele rol taxativo da portaria 344 de 98. Ah, então peraí. A primeira característica de uma substância para ser considerada droga para os fins da lei é que ela seja capaz de causar dependência física ou psíquica. Exatamente. A segunda característica, que além disso, ela esteja incluída no rol da portaria 344 de 98. Se faltar qualquer uma dessas características, essa substância não poderá ser considerada droga para os fins da Lei 11.343. Tá claro? Cuidado. Agora uma dica para quem pretende prestar, por exemplo, concurso para o Ministério Público de qualquer localidade. Toda vez que você for oferecer uma denúncia com base na Lei de Drogas, é imprescindível, sob pena de ser rejeitada a denúncia que você oferecer, que você apresente, acompanhando a denúncia, um laudo de constatação. Nem que seja, e será no caso, estamos falando do início da ação penal, será provisório esse laudo. Mas não deixe de fazer acompanhar da sua denúncia um laudo provisório, indicando ao magistrado que aquela substância está no rol e causa dependência física ou psíquica. Porque senão você não vai conseguir fazer o liame necessário com a Lei de Drogas. Cuidado com isso, tá ok? Depois, no final, lógico, vem o laudo definitivo, mas isso com o transcorrer aqui da ação penal. Agora, vamos de novo focar no nosso artigo 28, agora olhando para ele especificamente. Vamos pensar assim. Vamos analisar. Alex Escobar, obrigado pelo carinho, viu? Bem-vindo também. Pessoal, vamos focar aqui no artigo 28. O artigo 28 diz o seguinte: quais são as condutas que caracterizam a prática do crime?
Ao observar as condutas, você tem lá, por exemplo, a primeira delas, adquirir. E aí eu já te faço uma pergunta. O que eu devo entender pela expressão adquirir, pela conduta adquirir? Se você olhar num primeiro momento, numa análise mais superficial, mais rápida, você vai achar que adquirir significa comprar. E na verdade, adquirir é muito mais extenso do que comprar. Comprar é tão somente uma das modalidades de adquirir. Mas eu posso também caracterizar essa conduta, por exemplo, com outras. Ganhar, trocar, além de comprar, naturalmente. Então, quando você pensar na conduta adquirir, cuidado. Se o seu examinador, seja de OAB, seja de concurso público, ele indicar que o indivíduo trocou algo por droga para uso pessoal, para consumo pessoal, cuidado para você não dizer que essa conduta é atípica, hein? Porque o trocar está dentro do adquirir. Portanto, atenção para isso. Tá claro? Outra confusão analisando as condutas. Guardar. Muita gente confunde, e com razão num primeiro momento, mas agora já vai eliminar essa dúvida. A conduta guardar com a conduta manter em depósito. Muita gente fala, poxa, mas onde é que está a diferença entre guardar e manter em depósito? Então não esqueça o seguinte, quem guarda, guarda alguma coisa para alguém. Quando eu guardo, eu não guardo a droga para mim, para o meu uso. Eu deixo guardado a pedido de alguém. Tá claro? Não é para o meu uso, a pedido de alguém. Guardar. Quem guarda, guarda algo para alguém. Cuidado. Agora, qual a diferença com manter em depósito? Aí sim. Quando você mantém em depósito, você mantém para si. Diferença entre guardar e ter em depósito. Guardar, eu guardo para alguém. Ter em depósito, eu guardo para mim. Ok? Tranquilo? Vamos avançar. Manter em depósito, portanto, já vimos. Transportar. Essa é autoexplicativa, essa não tem maiores dificuldades. Transportar é você levar de um local para outro, sem problema algum. Trazer consigo. Trazer a droga junto a si. Ok? Essa é a ideia que você tem que ter em relação às condutas descritas no artigo 28. Agora, vamos lá. Dentre essas condutas, se alguém perguntar a você se elas admitem ou não a forma tentada, como é que você raciocinaria a respeito disso? Será que essas condutas admitem a tentativa ou não admitem a tentativa? A doutrina entende que vai admitir a tentativa na conduta adquirir. Na conduta adquirir, eu posso pensar na forma tentada. Ok? Cuidado, não esqueça. A tentativa é possível na conduta de aquisição, na conduta adquirir. Tranquilo? Vamos lá. Quando eu penso, então, nesse tipo penal, eu percebo que essas condutas listadas pelo nosso legislador, elas têm uma finalidade específica. Qual é a finalidade específica indicada pelo próprio tipo penal? Finalidade especial do agente qual é? Para consumo pessoal. Para consumo pessoal. Como que se chama tecnicamente mesmo quando eu tenho uma finalidade específica dentro de um tipo penal que envolve o comportamento do agente? É o elemento subjetivo do tipo. Então, o elemento subjetivo do tipo do artigo 28 do Código Penal é essa finalidade específica. Qual é a finalidade específica? Para consumo pessoal. Ok? Bom, avançando aqui. Só que tem uma situação peculiar. Em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Qualquer uma dessas condutas, para que seja considerada um crime previsto no artigo 28, ela precisa ser desenvolvida em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aí você pode pensar assim, mas peraí, Leonardo, existe possibilidade de eu, por exemplo, transportar, guardar, ter em depósito droga
absolutamente de alguma maneira que seja de acordo com determinação legal ou regulamentar? Claro que tem. E você muitas vezes já fez isso várias vezes e não sabe, e não se apercebeu. Quando você vai até uma farmácia comprar um medicamento controlado, e esse medicamento controlado tem na sua composição substância que de repente integra a portaria 344 de 98, por que você não é preso? Por que você não toma, por exemplo, um flagrante, se é que é possível, daqui a pouco nós vamos discutir sobre isso, mas eu estou falando em linhas gerais. Por que você não é abordado? Por um motivo muito simples. Se você leva uma receita médica para adquirir aquele medicamento que contém aquela substância, entre aspas, proibida para um uso descontrolado, você está agindo de acordo com determinação regulamentar ou legal. Então você não está incorrendo na prática dessa infração penal. Então veja, só incidirá no 28 se eu estiver desenvolvendo qualquer uma dessas condutas em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tranquilo? Vamos lá. Agora, a pergunta é, como que eu identifico a questão relacionada à finalidade do consumo pessoal? Como que eu identifico se aquela droga que o indivíduo está trazendo consigo, por exemplo, ou que ele está guardando, ou que ele está mantendo em depósito, ou que ele está adquirindo, é ou não para consumo pessoal? O nosso legislador, exatamente prevendo que isso seria algo extremamente complicado, porque é extremamente complicado, porque é algo que está na mente do indivíduo. Se eu mantenho droga para o meu uso, só eu sei se é para o meu uso realmente que eu mantenho aquela droga lá ou não. Aí o legislador diz o seguinte, bom, peraí, para que o juiz possa aferir se realmente aquela droga é para consumo pessoal, o legislador deu um caminho. O legislador indicou quais são os parâmetros que o juiz tem que analisar a sua interpretação. Se você observar o parágrafo 2º do artigo 28, o parágrafo 2º do artigo 28 vai trazer para nós algumas situações que o legislador impõe ao juiz para uma análise. Por exemplo, primeiro, a quantidade e a qualidade da droga. Você fala, mas Leonardo, falando em quantidade, não parece evidente que se o indivíduo tem com ele, por exemplo, um papelote, é para consumo pessoal? Isso não parece evidente? Claro que não. Claro que não. Ué, eu posso ter comigo um único papelote com a finalidade na minha mente de passar isso adiante. Por isso que você escuta muitos comentários do tipo, a quantidade por si só não é suficiente para definir se eu estou diante do 28 ou do 33, por exemplo, do tráfico. Porque eu tenho que entender e compreender, eu tenho que extrair através de uma interpretação, cujos parâmetros legais o legislador nos fornece, da finalidade do agente. E aí vem então o nosso legislador e diz assim, a quantidade e a qualidade da droga, certo? Porém, só uma pequena observação em relação à quantidade que eu queria que você anotasse. O nosso legislador brasileiro não adotou em relação à finalidade o critério da quantificação legal. Não adotou o critério da quantificação legal. Ele adotou um outro critério, que é o critério do reconhecimento judicial. Por isso que ele fornece os subsídios que o juiz tem que analisar para poder verificar a finalidade da droga. Tranquilo? Então veja, o parágrafo 2º vai dizer a quantidade e a qualidade da droga, depois os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, e outra coisa que o juiz vai ter que analisar, o local e as circunstâncias em que se desenvolveu a ação. Você fala, poxa, mas como assim, Leonardo? Vamos entender. O indivíduo está portando um único papelote, ok? Ou um único Appendorf de cocaína, ok? A princípio, eu posso até me convencer que é para consumo pessoal? Posso. Só que o juiz vai analisar essas circunstâncias do parágrafo 2º do 28 e começa a ver o seguinte, puxa, esse é um agente que já foi condenado no passado por tráfico de drogas. A forma como a droga estava armazenada quando ele foi surpreendido trazendo com ele aquela droga
evidentemente já era uma forma para facilitar a comercialização. Já estava embrulhadinho, já tinha até um bilhetinho ao usuário, obrigado pela confiança. Tá claro? E aí? Como é que faz? Aí depois você vai analisar, é uma região em que o tráfico corre solto naquela região. Próximo de escola, por exemplo. E aí? Você acha que o juiz vai continuar com todo esse cenário trazido pelo legislador, ainda convencido da perspectiva de que é para consumo pessoal, já começou a evidenciar que aquilo é para passar adiante, portanto, para tráfico? É essa a ideia que tem que ser analisada. Então não esqueça, parágrafo 2º é fundamental para a gente definir a finalidade da droga, ok? Agora, qual é o bem jurídico protegido pela lei de drogas? Quando eu penso na objetividade jurídica, o bem jurídico protegido, é a saúde, agora focando no artigo 28, é a saúde pública ou a saúde do usuário ou dependente quando nós pensamos no artigo 28? O que você me diz? É evidente que é a saúde pública e não a saúde do usuário. Até de uma forma secundária, eu posso até cogitar na preocupação do legislador com a saúde do usuário. Mas como é que eu consigo perceber que a preocupação dele principal é com a saúde pública, analisando o artigo 28, e não com a saúde do usuário? Pelo fato, principalmente, de que a lei não incrimina o uso da droga. Se você observar o artigo 28, cadê lá usar como sendo uma conduta típica? Não tem. O fato dele não incriminar o uso já significa que ele não está preocupado tão diretamente com o usuário, e sim com a saúde pública de uma forma geral. Mas por que ele não pôde punir o uso? Por que o nosso legislador, de acordo com os princípios básicos do direito penal, não pôde punir o uso de droga? Porque se ele punisse, ele estaria ferindo de morte o princípio da alteridade, ou o princípio da transcendentalidade. Ele estaria ferindo de morte esse princípio. Por quê? Porque a lei não pune o agente que faz mal a si próprio. Só interessa para o direito penal aquele comportamento do agente que coloca sob risco relevante um direito alheio. Se o meu comportamento não coloca em risco direito alheio, eu não posso punir. Porque ao punir, eu violo o princípio da alteridade. Então é por essa razão. Só que agora eu quero trazer você uma reflexão mais aprofundada sobre isso. Para que eu possa usar, você concorda? Vamos radicalizar? Para que eu possa usar, eu tenho que pegar a droga. Concorda? Então você pega lá o seu cigarrinho de maconha, você está lá preparando o seu cigarrinho de maconha, está na sua mão, e nessa hora em que ele está na sua mão, você é abordado por uma autoridade policial. Aí eu te pergunto, e agora? Você está usando quando você está preparando? Ou você está simplesmente na detenção daquela substância cujo uso você pretendia fazer? E agora como é que você sai dessa? A autoridade policial te abordou enquanto você está lá enrolando o cigarrinho de maconha. E aí? Essa conduta sua que está lá, se amolda em alguma delas? Por exemplo, trazer consigo droga para uso próprio, então você dançou, o fato é típico, você vai responder com base nos rigores do artigo 28. E agora, pessoal, como é que faz? Porque tem gente, muitos alunos me perguntam sempre, mas professor, eu preciso pegar a droga para poder usar. E se na hora que eu tiver lá com a droga na mão, eu sou abordado? Pessoal, usar, o uso, estou lá fumando o meu cigarrinho, tá claro? O uso é atípico. Porém, para que eu possa usar, eu preciso preparar, eu preciso tocar no negócio. Tá claro? Se ficar demonstrado, atenção agora, tá? Se ficar demonstrado que você estava manuseando para um consumo imediato, essa detenção também será um fato atípico. Cuidado com isso. Se ficar demonstrado
que você estava manuseando, você estava trazendo consigo para um consumo imediato, será considerado um fato atípico também. Vai pegar uma carona na atipicidade do uso. Ah, mas é que eu ia usar, eu estava aqui segurando, mas eu ia usar daqui a 2 horas, lá na balada. Então você dançou. Você caiu no fato típico. Para uso imediato. Tá claro? Cuidado. Agora, vamos lá. O parágrafo 1º do artigo 28 traz aqui aquilo que a gente brinca como sendo a chamada agricultura de subsistência. É óbvio que você não vai colocar isso em prova nenhuma, muito menos dizer que foi eu quem disse. Tá claro? O que é agricultura de subsistência? Aquele cara que faz o seguinte, olha o que diz o parágrafo 1º. É o cara que semeia, cultiva ou colhe planta destinada à preparação, e aí sim o legislador se preocupa com a quantidade, de pequena quantidade de droga para consumo pessoal. É o vasinho que você tem na sua casa, na sacada da sua casa, plantando ali alguma coisa destinada à preparação de droga. E aí? Por isso que eu brinco, agricultura de subsistência. Por quê? Pequena quantidade. Porque senão vem um indivíduo que quer plantar 1 hectare e dizer que aquilo é para consumo pessoal. Tá claro? Cuidado. Aqui o legislador se preocupa com a quantidade. Ok? Agora vamos pensar assim. Vamos entrar na questão das penas. Vamos entrar na questão das penas, até para que eu não quebre aquilo que eu prometi para você. Mais uns 10 minutinhos a gente encerra isso aqui. Esse bate-papo de hoje. Depois vamos agendar para tratar do tráfico de drogas também, que não podemos deixar passar nunca esse crime. Mas vamos lá, acompanha comigo aqui. Quais são as penas para esse crime do artigo 28? Eu tenho lá uma advertência, uma admoestação verbal. Eu tenho a prestação de serviços à comunidade. E eu tenho também a frequência a cursos ou programas educativos. Primeira pergunta que eu quero te fazer: por quanto tempo dura a prestação de serviços à comunidade indicada no artigo 28? Qual é o tempo de duração dessa pena? Pena essa que não se confunde com a prestação de serviço à comunidade lá da restritiva de direitos. Aqui não tem nada a ver com aquela. É outro mundo, é outro panorama. Lá, a restritiva de direito acompanha o tempo da pena privativa de liberdade que ela está substituindo. Aqui não. Aqui estamos falando unicamente da prestação de serviço à comunidade diretamente. 5 meses se o réu for primário. 5 meses se o réu for primário. E 10 meses se o réu for reincidente. Tá claro? A mesma coisa em relação à questão da frequência a cursos ou programas educativos. A mesma duração. 5 meses primário, 10 meses se for reincidente. Ok? Agora, essas penas, elas podem ser aplicadas cumulativamente pelo magistrado ou o magistrado tem que escolher uma delas e aplicar para nós? A própria lei de drogas diz que pode ser acumulada mais de uma das modalidades, todas as modalidades a critério do juiz, sem problema algum. Ok? Agora, de quem é a competência para julgar o delito do artigo 28 da Lei de Drogas? Embora não haja pena privativa de liberdade, nós acabamos de ver aqui a competência do Juizado Especial Criminal, é o GCRIM. O GCRIM é que vai julgar o artigo 28 da Lei de Drogas. Mas, Leonardo, com todas as benesses da Lei 9.099 de 95, sim, com todas as benesses da Lei 9.099 de 95, sem problema nenhum. Mas eu quero ir além. Quero agora fazer uma pequena confusão com você. Vamos lá? Já que falamos da Lei 9.099, se você pegar o parágrafo único do artigo 69 da Lei 9.099, ele vai dizer assim, que o indivíduo que for flagrado numa situação, no cometimento de uma infração penal de competência do Juizado Especial Criminal, ou seja, da Lei 9.099,
esse indivíduo ele tem algumas opções. Ele pode ser encaminhado imediatamente ao juizado, ou na impossibilidade, ele pode assumir expressamente o compromisso de comparecer ao juizado. Aí diz o parágrafo único, se ele não assumir esse compromisso, aí ele poderá ser preso em flagrante. Então, não caberá a prisão em flagrante nas hipóteses dos crimes de competência do Juizado Especial Criminal, quando o agente se compromete, assume o compromisso de comparecer ao Juizado Especial. Aí vem para cá e vamos pensar no 28. Se o 28 é de competência do Juizado Especial Criminal, se o 28, portanto, integra o rol de crimes da Lei 9.099 de 95. Portanto, o artigo 69, parágrafo único, se estenderia a ele também. Imagine você portando, então, algo para você, que fica evidente, consumo pessoal. Você é abordado, aí então a autoridade vira para você e fala assim, você assume o compromisso de comparecer ao juizado especial? Aí você olha bem para a autoridade e diz, não assumo compromisso algum, não vou comparecer em lugar nenhum, e até logo. Pelo parágrafo único, o que a autoridade deveria fazer? Prisão em flagrante. Agora, no 28, embora seja de competência do GCRIM, poderia prender você em flagrante? Se você se recusasse a assumir o compromisso? Não poderia. Mas como? Por que não poderia, Leonardo? Porque se o 28 não prevê pena privativa de liberdade, sequer após uma eventual condenação, como é que eu posso encarcerar alguém antes de uma condenação? Não pode, no 28, seguir a regra da prisão em flagrante do parágrafo único do 69, da Lei 9.099, porque não há previsão penal no 28 dessa modalidade privativa de liberdade. Então não cabe prisão em flagrante. Como é que eu posso restringir a liberdade de alguém que nem sequer esse tipo de modalidade de pena está previsto para a hipótese de uma futura condenação? É absolutamente injustificável algo do gênero. Tá claro, pessoal? Chegamos aqui aos nossos praticamente 35 minutos de bate-papo sobre o artigo 28. Esses os principais apontamentos que eu queria trazer para você sobre o artigo 28. Só mais um. Não esqueça que o artigo 28 está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal em relação à sua constitucionalidade. Recentemente, o ministro Barroso, inclusive, não naquele recurso extraordinário que está pendente de julgamento ainda, mas num habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União recentemente, quando num caso específico de importação de semente de maconha, no caso eram 14 sementes de maconha, o ministro Barroso já mais uma vez sinalizou que o Supremo vai entender inconstitucional o artigo 28. Mas, enquanto isso, nós vamos trabalhando com os fundamentos aqui. Quando, eventualmente, o Supremo terminar a análise da constitucionalidade do artigo 28, nós voltamos para poder discutir os argumentos que foram indicados pelos ministros para chegar a essa conclusão. Combinado? Pessoal, eu quero desejar a vocês um excelente sábado. Obrigado pela companhia. Bom descanso.